Então, estamos aqui começando mais um Aqui Tem História, né? Hoje, novamente, acompanhado do meu amigo Carlos Caramês, hoje recebendo o nosso senador Paulo Paim. Ele tem falado por aí que ele vai encerrar, que não vai mais disputar a eleição, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Hoje a gente vai revisitar um pouco ali a sua trajetória, o início. Então, eu queria começar lhe perguntando, se o senhor contar uma história, como é que nasceu o Paim na vida pública? Assim? O senhor já comentou lá como estudante, mas em casa, como é que era isso? Tinha isso? Como é que foi que surgiu essa persona pública para fazer? Carlos e Cláudio, primeiro alegria dizer estar aqui com vocês conversando, e tudo começou quando vocês foram me entrevistar para mim dar um pequeno depoimento que dei de coração a história do Pedro Simão, né, que foi senador comigo, foi governador, enfim, e foi um período muito prazeroso, né, os encontros que eu tive com o Simão, sempre, inclusive quando ele fazia uma janta na casa dele, convidava aí os amiazes, muito bom. Mas deixa eu te falar, a minha vida política começa já indiretamente quando eu era ainda estudante, né, dá o golpe de 64, eu tinha 14 anos, bem rapidamente ali. Eu, com 16, já presidia, 16, 15, o ginásio noturno para trabalhadores de Caxias do Sul, que é o chamado Presidente Vargas. Dá o golpe, eu sou chamado no Exército e me pediram para sair do colégio. Me convidaram a sair, né? Olha, vamos te mandar lá para Santa Catarina, mas tu não vai te meter em política lá. Eu vou para lá, eu vou. Só me tiraram mesmo, né? Não me convidaram, me tiraram. Mas não teve nada de agressão, nenhuma coisa, digamos, que às vezes o cara conta o que não houve. Eu prefiro contar só a verdade do que houve na minha vida. Mas fui lá para Santa Catarina, mas fiquei lá uns 3, 4 meses e virei presidente do Grêmio Semente de novo. Então eu percebi ali que o meu destino ia ser por ali mesmo. Bom, daí fui para as fábricas, né? Defendo muito até hoje a redução de jornada sem redução do salário. Eu morava a uns 15 quilômetros, eu acho, da Maesa, Caxias do Sul. Estudei no Senai, fiz o curso técnico. Foi importante ali, momentos que eu passei ali, né? Alguns momentos só que eu lembro na cabeça, que no dia da minha formatura, a moçada toda, parceiros meus, todos, negros, brancos. Aí fomos no dia da formatura para um clube, e daí chegou no clube e não entrei. Não me deixaram entrar porque eu era negro, né? Eu não vou dizer o nome do clube porque não interessa, o clube nem existe mais hoje, né? Mas eu me lembro que o Carioca, que era ligado a um grande empresário de Caxias, filho, ele, jovem que nem eu na época, ele, não, se o pai não entrar, ninguém entra. E eles disseram, então, ninguém entra. Daí nós fomos para a praça de Caxias do Sul, tem até hoje o meu diploma na praça, fizemos a festa na praça, foi bonito. São momentos como esse que foram me movimentando, né, a defender as causas que eu entendo até hoje, graças a Deus, não mudei, que são fundamentais para o bem da população e qualidade de vida do povo brasileiro. De lá para cá, depois dessa história do Senai, eu no Santa Catarina não pude ficar, também fui convidado a sair porque eu assumi o Grêmio, e daí eu fui para as fábricas somente, né? Abandonei a política estudantil, tanto na Maesa, foi a empresa que eu mais trabalhei, como depois de lá da Maesa. Eu me lembro um episódio interessante também, que eu estou me lembrando aqui agora. Eu jogava futebol também, né? E era capitão do time. E daí a moçada toda reuniu lá e disse, Paim, nós chegamos à conclusão que você é o cara. Fico, bom, acho que vão me botar de centroavante, agora você, além de capitão, né? Até é tão bom e tão preparado que tu vai ficar no banco e vai ser o nosso treinador. É uma bela tática. Eu tive que rir, né? Pô, vocês querem me tirar do time, que tinha um guri mais novo, bom de bola mesmo. Sim. Acho que era o Zequinha até. E eu virei treinador. Mas depois gostei de ser treinador, porque você fica ali com a moçada toda, né? Conversando, dialogando. Esses foram alguns episódios da vida. Continuei trabalhando na Maesa, eu morava longe, como eu disse antes. Mas nunca me esqueço que eu vinha com uma marmita que eu preparava de noite, saía de casa às 6 da manhã, chegava na empresa, né, fazia uma hora extra, saía às 5h30 para fazer uma hora extra, ia de ônibus, claro, não ia a pé, né? E fazia uma hora extra, né, aquela marmitinha, na fundição da Maesa lá, ali perto do Senai, eu esquentava. E o mais triste para mim é quando a comida azedava e tu não tinha saída. Azedou, ou tu come azedo ou não... Então eu comia nas beiradas, eu me lembro, e deixava a parte mais... E daí aquilo ia fora, né? Mas então tudo isso para mim foi me vinculando a essa luta dos operários, dos trabalhadores, o deslocamento da distância da casa até o trabalho, né? O refeitório, aquelas horas extras que eu fazia, uma de manhã e 2 de noite. Isso tudo foi me levando amanhã depois a começar a defender as questões sindicais, que é o mundo do trabalho, né?
E daí comecei lá em Caxias, com essa visão já de defender os operários e os trabalhadores. Venho para Canoas, Grupo Tramontina, ali eu assumi a presidência da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vou falar de forma elogiosa, porque eu sempre citar nome de pessoas que já faleceram, eu só falo para elogiar. Eu não vou dizer que eu vou falar para falar mal, porque o cara já morreu, né? Pelo amor de Deus. Mas o Manfroy, um grande diretor do Grupo Tramontina Foz do Sul, ele me respeitava muito, eu aprendi curso técnico no Senai, fiquei modelista e tal. Aí ele me disse um belo dia, ô pai, tu vai ser presidente da CIPA, eu vou te indicar, porque o presidente quem indica é o empregador. Eu digo, ó, doutor, tudo bem, mas só se for eleito. Só bota em votação, o mais votado é o presidente e o outro é o vice. Ele, por mim, tudo bem. E dito e feito, né? Acho que ele sabia que eu ia ganhar já. Sim. Então atingiu a meta dele também. Eu virei presidente da CIPA, dali eu acho que foi uns 6 meses, Carlos Araújo e Dilma, do PDT, os dois, e o Adair, que era do PT. Foram lá na empresa, disse, pai, nós temos visto aí, tem um movimento e tal, queremos que tu seja candidato a presidente dos metalúrgicos de Canoas. Nem tinha me passado na cabeça, né? Eu tinha ido lá na Assembleia, dava uma olhada e tal. Aí fui para lá, montamos a oposição no fundo da igreja, como era naquele período comum, né? Sim. A igreja central de Canoas ali, reuníamos ali. Aí me elegi presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Dali um ano ou 2 anos, as centrais sindicais se dividiram e eu fui indicado para comandar o Rio Grande do Sul nesse encontro que ia ter lá para criar a CUT, né? E eu chego lá e digo o seguinte, aí tá o Lula, eu estou contando que são fatos reais, mas é tudo positivo. Tá o Lula, tá o Olive, tá todo mundo, tudo esse capa preta tá lá, e eu, um legalzinho lá de Canoas, assim, de Canoas, mas eu já comandava, eu falava para a delegação do Rio Grande do Sul. Deixa na hora de montar, todo mundo quer saber quem é que vai ser o presidente, o tesoureiro e o secretário-geral. E eu vi que ia ficar tudo com o São Bernardo, tudo com São Paulo. Eu digo, não, pode ser não, pessoal, não dá assim não. Ou é uma central, ou é os paulistas que vão mandar. Fala aqui, fala com o Lula, fala o Olívio. O Lula, se alguém perguntar para ele, ele vai lembrar isso. Diz, negão, o que tu quer então? Tu quer ser o presidente da central? Naturalmente ia ser São Bernardo, né? Eu digo, não, o Meneghelli pode ser o presidente. Mas eu ou o Rio Grande do Sul, não eu, fica de vice o secretário-geral, ou nós temos que ir embora. Eu estava com o crachá na mão, um crachá desse tamanho, e eu comecei maluco para não rasgar, né? Mas fazia de conta que ia rasgar. Digo, nós vamos embora. Paga aí, rapaz. Daí eu fui eleito no secretário-geral, em seguida fui vice-presidente da CUT Nacional, e na caminhada ali, enfim, nem demorou mais 2 anos, já começou o movimento da Assembleia Nacional Constituinte, aquela questão toda da direta já. E na direta já eu falava pelo movimento sindical. E enfim, fui candidato, eu estou tentando resumir, né? Sim. Fui candidato ao Constituinte, me elegi deputado federal Constituinte, me elegeu eu e o Olívio. 87. 86, 87, é. Sim, o senhor foi para o sindicato em 81. 81. Então foi um mandato do sindicato de 4 anos, né? Fiquei só um mandato, já acabei na Constituinte. As datas é bom lembrar, porque eu não lembro mais. O senhor vai falando assim. Ao longo do meu 75 aqui. Essa trajetória permeada em função das suas posições, que eram sim. época. Graças a Deus. Combativo, bem relacionada. Eu sempre tive meio rebelde, né? Claro. Meio rebelde, meio independente. Mas lembro que uma frase que eu disse um dia, tu fazias greve, pai, tu fez greve lá. Eu digo, não fiz muita greve não, eu não fiz mesmo. Eu sempre dizia, pessoal, o bom sindicalista você não mede pelo número de greve que ele fez. Eu quero medir o bom sindicalista pelo número de acordos bom que ele fez para a categoria. Esse é o bom sindicalista. Nós não vamos voltar ao tempo lá do Faroeste, onde o cara marcava no cabo do revólver quantos ele tinha matado nos combates, né? Isso foi pegando essa forma muito de diálogo. Eu sempre fui de muito diálogo. Os empresários me respeitavam muito, não posso ter queixa de nenhum. Dou o exemplo do Manfroy, que já apareceu. Mas falo aqui porque eu já virei um baita de um cara, né? E das negociações coletivas também que dava, era mesa de negociação, tinha uma turma boa do meu lado lá, o Mate, a Maria Eunice, enfim, padre que já faleceu, alguns outros. E nós sempre construíamos bons acordos, mas com muito diálogo, né? Do sindicalismo eu saí para a Constituinte. E na Constituinte teve momentos também, para mim, muito gratificante, né? Acho que me manteve até hoje, né? De lá para cá vai dar 40 anos, ano que vem, onde eu estou encerrando esse período aí. Mas não é esse parar.
Eu digo, se pagar, não é porque eu estou pagando mesmo, morrendo não. Essa aí é uma transição dessa atividade política partidária e congressista para uma outra atividade, mas defendendo as mesmas causas, né? O senhor, na verdade, vai deixar de disputar mandato, né? Isso, deixo de disputar mandato, mas não deixarei de brigar por redução de jornada, por exemplo, que é um tema que a proposta mais antiga que tem no Senado, prevalece a primeira, né? É a minha, é um projeto de 2015, que é a redução de jornada de 44 para 40 e depois 1 hora por ano até chegar a 36, que ali vem a escala 4x3, então. Tão falada hoje, né? Mas já tem no Congresso sobre esse tema, porque é só uma citação, Sim. tem umas 20 propostas lá dentro. Mas a mais antiga é minha, e a mais antiga encabeça, mas eu não estou preocupado em encabeçar, eu quero saber se vamos aprovar. Sim. Se disser para mim, pai, da Erika Hilton, por exemplo, que deu um grande boom aí, porque ela trabalha muito bem com as redes sociais. Digo, se for da Erika, a Câmara aprova, chega no Senado, nós somos pensados. Sim. E que prevaleça, né, no que tiver mais voto pela causa. E para mim pode ser dela, pode ser de outro qualquer lá, e apresentar. Sempre tive essa visão. Eu lembro de um gaúcho aqui, rapaz, que me ensinou muito quando eu cheguei lá. O professor Paixão disse para mim, eu nunca esqueci aquela frase dele. Pai, tu chegou aqui guerreiro e tal, eu sei que é assim mesmo e tal. Mas guarda essa frase. Projeto bom é projeto aprovado, não o projeto sonhado, porque a gente sonha com o ideal, né? Claro. E muitas vezes o bom é o meio termo. Florestan Paixão, Florestan Fernandes, um cara também que ele escreveu um dia uma mensagem para mim, que botei num quadro, tá lá no meu escritório, num quadro a mensagem dele. O senhor fez uma trajetória fulminante, Canoas, Brasília. Canoas, Brasília, do sindicato para a Constituinte. O que o senhor sentiu quando bateu o olho ali, sentou e viu aquilo tudo? Que também tem que ficar sempre registrado que o senhor tinha bases muito fortes. Muito né? fortes. O senhor sempre ganhava, ele mantinha. O movimento sindical do Estado todo me apoiava. Isso eu não posso ter queixa nenhuma. E foi num congresso que eu fui. Eu fui num congresso como todos os outros sindicalistas. Fui lá. E lá surgiu a ideia de tirarmos um representante dos trabalhadores para ser constituinte. Aí foi essa história. Saiu unanimidade meu nome. O Valdomingo Osso, que já faleceu, lá de Bento, como diz outro, um gringo dele, de cepa muito boa, como diz outro. Não estou dizendo que por ser gringo não ser gringo, porque ser negro eu também sou negro. Sim. E tem gente do mal e gente do bem, né? Claro. Mas ele é um cara formidável, a família dele, se estiver ouvindo e leu uma hora isso aqui, sabe o que ele disse? Diz, olha, pai, eu acompanho a tua trajetória, um pouco mais velho que eu, né, na época. E saiu por unanimidade o meu nome e o dele. Vamos lançar 2, o Osso e o Paim. Ele foi para a tribuna e disse, olha, se nós lançar 2 não vai ser eleger nenhum. Então, eu vou declinar do meu nome, vou fazer campanha para o Paim e nós vamos eleger pelo menos um daí, dessa cepa dos trabalhadores, né? Sim. E ele fez mesmo, viu? Viajou o estado todo comigo, botou a máquina do sindicato, da federação, né? E foi um momento muito bonito. Foi ali que eu virei deputado federal constituinte. Não sei se eu falei, mas nós fazíamos campanha na base do papel de pão. Naquele tempo tinha uns pão desse tamanho, não tinha? E um papel branco enrolado no pão. O que eu dizia nas fábricas? Guardem o papel do pão. Aí no primeiro dia o pessoal, guardar o papel do pão? O que vai querer que eu coma papel? Não, porque na campanha vocês vão recortar esse papel e vão botar um númerozinho em cima. Eu não vou dizer o número aqui, porque senão vira marketing para o número, né? E eles fizeram isso. Aí nós fomos para o estado todo, a federação ajudou muito, os sindicatos ajudaram, por isso que ele falou que eu tinha muito apoio, de fato. Sim. Eu fiquei em Candiota 12 dias, uma greve em Candiota, e eu me lembro que eu disse para a peãozada, me chamaram lá, né? Eu era o presidente do Medalha de Canoas. Eu digo, sim, como é que eu vou para aí, pessoal? A minha base é aqui. Não, mas o pessoal quer que também é pra cá. Eu digo, tá bom, eu vou. Aí eu cheguei lá e vi, estavam morrendo os trabalhadores na obra, né? A obra cara de Candiota lá. Muito acidente. Daí eu chego e digo, olha, vamos parar, mas é o seguinte, daí eu vou negociar. Agora ninguém pode entrar. Se entrar um, enfraquece o movimento. E vocês sabem que está morrendo trabalhadores na obra. Então eu peço para ninguém entrar, porque se alguém morrer, não bote a culpa em mim. Entendeu, né? Sim. Então a mensagem que eu passei. Se alguém entrar, furar a greve, e se morrer, não bota a culpa em mim. E claro que ninguém mais entrou, né? Porque daí o tiro seria dos dois lados. Claro. Não tinha como sair daquele momento. E, enfim, fizemos um belo de um acordo, fizemos uma comissão de fábrica grande, todos caíram com estabilidade, e acabou, não morreu mais ninguém.
Então são momentos como esse, no longo da trajetória, que me levou a ser deputado constituinte. E o que o senhor sentiu lá em Brasília quando chegou, sentou na cadeira ali, olhou aquilo tudo? Deixa eu chegar. Eu cheguei lá bem encabulado e tal, né? Tem um estudante que foi comigo, o Zé Pinto, que é cito o nome dele, porque ele se formou em Direito, e daí discutiu quem ia comigo para ser constituinte. O Zé levantou o dedinho, menino estudante, né? Eu vou, se der para mim eu vou. Tinha um outro que era muito bom, ele pegou a indenização da esposa dele, ele era professor, ele me ajudava na coordenação da campanha, e investiu na campanha, né, como fazer boletimzinho, aquelas coisinhas todas. Mas o Zé Pinto foi comigo, e o Zé Pinto foi para lá. Resultado, ele fez concurso para o Senado, ali um período, ligou Bambambam lá. Bambambam no Senado ganha mais que senador, viu? Porque ele tem o salário que é o teto, e tem lá os incentivos. Hoje ele tem uma banca de advogado, é um vencedor no Brasil todo, né? Até falei com ele essa semana, me ligou. Eu falo isso que quando eu cheguei com um menino como ele e tantos outros, né? Mas louco, louco, eu digo, é muita força, muita garra para fazer, para mudar, para alterar, para fazer que a Constituição representasse, de fato, o interesse do povo brasileiro. E para mim representou, né? O Centrão na época é um centrão mais equilibrado, não é o centrão de hoje que temos aqui. Centrão que dava para conversar. Tinha homens como o Mário Covas, eu gostava muito do Mário Covas. Não é porque ele morreu, não. Porque eu gostava do Brizola também. E tinha uma relação até bem com o Passarinho, o Jabas Passarinho, que é um cara de direita, né? Mas eu conseguia dialogar com ele. O direito de greve foi ele que eu apresentei para ele, depois de uma discussão enorme com o Ronan Tito lá em Minas, fomos negociar com o João Paulo de Monlevade, chegamos lá e ele disse, não, tá bom, deixa que eu defendo. Foi unanimidade. Então, foi um período de muito movimento, muita liderança, e eu cheguei lá, que eu não te contei ainda, quando o primeiro dia que eu cheguei, o pessoal da segurança lá, dizia, daí, seja bem-vindo, o senhor é o Paim, né, agora vai ser deputado federal constituinte, né, o segurança disse, chefe da segurança lá. Eu digo, estou chegando aqui, mas estou meio assustado. Ele olhou para mim e fez assim, nunca me esqueço, um senhor de idade, né, ele fez assim, rapaz, eu sou bem mais velho que você. Mas quem chega aqui como deputado, como senador, pega um pedaço de pau, faz um relógio e eu compro ainda. Aí ele me matou, né? Se tu chegou aqui, tu está preparado, senão tu não chegava, né? E aí foi isso que eu senti e incorporei aquela minha experiência como sindicalista, principalmente, na arte de negociar, que é uma arte de negociação, um bom diálogo, foi que eu levei para dentro do Congresso. Muito diálogo, muita conversa. Claro que teve algum momento lá de tensão, né? Em todo sentido. Mas foi muito nesse sentido de que eu vi que era possível. A experiência que eu tinha tido no diálogo com os empresários, com os trabalhadores, e de mediador de conflitos, como eu fazia aqui, e fazia muito, não me arrependo. Teve uma greve aqui no polo petroquímico, que um trabalhador, quando eu fui chamado, tinha levado um tiro, perdeu a perna. Daí eu tive lá e busquei, levei, parou o conflito, e até hoje ele tem muita consideração pela gente, né? Eu fui chamado quando tinha estourado já, né? Eu não tinha nada a ver com o polo petroquímico, era metalúrgica de Canoas. Então essa experiência que eu tive nesse período todo, desde moleque até esse momento, me deu condições de eu fazer um bom debate. Eu me lembro que um dia eu estava numa reunião, estava o centrão da época, né? O Danata, o Amagal Neto, aquele time todo lá. E eles disseram para mim, pai, o que tu quer afinal da Constituinte? Tu quer transformar ela num dissídio coletivo? Tu quer botar 40 horas, tu quer botar salário mínimo, tu quer botar a questão da insalubridade, isso aí é dissídio coletivo. E eu respondi, se depender de mim, vai tudo para a Constituição, sim. Porque o que nós emplacarmos aqui vai ser difícil de vocês modificar, porque com lei ordinária e lei complementar você não consegue modificar. Aí teve... E eles acabaram, enfim, aceitando. Tinha aqui meio no diálogo, na conversa, acabaram aceitando. Ali que a jornada era 48, passou para 44, né? Só como exemplo. E a partir daquele momento ali que nós passamos a ter um diálogo mais olho no olho, eu entendendo eles também me entendendo, nós conseguimos avanços na Constituição Cidadã, não só naquilo que eu mais cuidei. Eu cuidei da arte social, né? Sim. Mas tinha outro, naturalmente, com muito preparo. E homens muito preparados, viu? Naquela época, quando o Covas ia para o tribunal, tu não via uma mosca no ar. Quando o Jabas Passarinho ia também, tu não via uma mosca no ar. E tínhamos grandes oradores lá. Eu gostava muito de um orador
que gaúcho aqui. Ele, eu acho que ele foi constituinte aqui naquela época, mas depois ele foi deputado federal. E ele tá bem velhinho hoje. Como eu vi o Darcy Klein, que eu tenho o maior carinho, tu viu que eu dei um abraço nele, tá? Mandei um abraço. Também eu aprendi a respeitar e querer muitos ali com o maior carinho, né? Quando eu falo nesses homens que eu aqui citei, é porque eles entendiam que dialogar era preciso, né? E aí nós fomos construindo a chamada Constituição Cidadã. Tem alguns nomes aqui. E quem era esse orador que o senhor... E só estava querendo lembrar o que eu queria falar. Ele me ajudou, viu? Ele é ligeiro. Jarbas Lima. Não era de esquerda, não era nada, mas quando esse Jarbas ia para a tribuna, felizmente ele sempre estava do meu lado. Ou seja, nós defendíamos coisa semelhante, né? Ele está bem velhinho, eu encontrei ele há um tempo atrás numa barbearia e estavam os filhos juntos e eu contei um episódio para eles. Época de Fernando Henrique Cardoso ainda, o Jarbas estava lá. Daí inventaram que para o trabalhador não ia valer a lei, mas sim o negociado. Ora, entre empregado e empregador, quem tem a caneta, quem tem a força, quem tem poder econômico é o empregador, né? Sim. Eu digo de jeito nenhum. A lei mínima tem que ser respeitada para o trabalhador. A negociação é acima da lei, mas não abaixo da lei. Aí o pau comeu. E num debate lá, um cara lá em cima pega e diz, o pai acho que é dono da verdade. Aí vem tudo aquilo que você pode imaginar. O que esse negão pensa que é, e pá. Aí chegou um ponto que eu não aguentei. Eu estava com a Constituição na mão e eu digo, tu tá rasgando a Constituição. Eu chamei ele de santo. Santo porque eu tenho um parente que tem o sobrenome de Santos. Sim. Daí eu digo, você, pá. Ele, eu fiquei tão irritado que eu peguei a Constituição e joguei contra ele, assim, da tribuna. Até saiu na Veja, só. Eu, assim, bem atirado, assim, atirei a Constituição. E pior que eu errei, pegou bem no amigo meu que tava lá. Só, pai, eu tô aqui do teu lado segurando o cara, te defendendo e tal. Digo, desculpe, mas acontece. De tanto que foi a tensão. Mas aí que vem a história do Jarbas ainda. Resultado, como eu joguei a Constituição contra ele, a Constituição grossa, né? Pesada mesmo, não era nova ainda. Então, pá. Aí o Inocêncio de Oliveira, nem sei se o Inocêncio você viu, mas ele disse, ele estava presidindo, vou te botar na comissão de ética, porque tu atirou a Constituição, que tu mesmo disse que é sagrada, que nós estávamos rasgando, mas tu atirou contra o colega teu. Aí inventaram. Aí no outro dia eles foram ler o tal de ato para me botar na comissão de ética. E me lembro como se fosse hoje. O Jarbas Lima, sentado na primeira fileira. Ele era bom de tropa mesmo, de discurso. Ele levantou e botou o dedo assim. Botem o país na comissão de ética que eu vou lá defender ele. E vou provar que ele está certo e vocês estão errados. Ele tinha toda a razão, vocês estavam rasgando a Constituição e a CLT com aquilo que vocês estavam propondo aqui. Agora querem me desafiar? Mais ou menos assim, eles querem enfrentar o debate? Eu estou disposto. Pode abrir a comissão de ética, eu sou o primeiro lá a defender. Morreu ali. Nem votaram o tal de requerimento. Encerra isso aí, pai, vai dar uma confusão. E eu fui lá e dei um abraço nele. Deve ser coisa de Jarbas. São lembranças boas, né? Do Jarbas Lima, mas eu fiquei com essa. O senhor citou dois Jarbas, né? Dois Jarbas. Bons de debate. Passariam várias pessoas já argumentaram que era isso, que ele era bom de debate. Ele era muito equilibrado. E bom de, assim, na tribuna tinha um debate intenso e terminado o debate, se descia e ia tomar um café. Com certeza. Porque lá o estilo dele. A arena do debate era lá e lá estava o tema. O senhor citou a sua formatura no Senai, que o senhor teve a questão do racismo. Isso. E esse período aí, anos 70, ditadura, a gente tinha duas bandeiras, defender, enfim, a pauta social. Claro. E tinha a questão de ser negro, assim. Teve outros episódios que o senhor enfrentou, enfim, de esse duplo desafio, de estar, enfim, representando duas causas. Só estar lá já representava, né, a causa. É porque eu tinha a visão já quando sindicalista, eu primeiro olhava, eu via tão poucos negros também no movimento sindical. Muito poucos. Hoje já tem, naquela época era assim. Raras exceções. Mas quando eu venho para ser candidato a deputado federal constituinte, eu me lembro que fizeram uma reunião do movimento negro aqui no Rio Grande do Sul mesmo, para ver se iam me apoiar. Eu vou dizer, o que eu disse para eles foi a mesma coisa que eu disse no Congresso. Digo, olha, se vocês, para me apoiar, eu vou ter que aqui julgar que eu vou defender somente os negros, então não me apoie. Eu vou para lá para defender negro, branco, índio, quilombola, pessoa com deficiência, crianças, mulheres, LGBT. Esse é um universo que eu já tinha aquilo incorporado, né? Desde o tempo da formatura. Por exemplo, foi um episódio que me marcou muito, né? Eu podia contar inúmeros casos para vocês. Por exemplo, a minha namorada entrar num clube e eu não entrar. Só que eu jogava futebol.
Eu era metido a entender de futebol. E eu chegava lá, essa clã tá aí, disse, tá aí sim, tá lá dentro. Eu vou lá vendo, não dá pra ir, não dá, porque aqui eu sou guarda, não tenho culpa de nada, mas não entra. Daí eu me lembro do Valdir de Agostini, acho que até já faleceu, lá de Caxias do Sul, que era o cara que era o treinador do time. Daí ele chegou e disse, o Paim vai entrar sim, vai entrar quantas vezes que quiser aqui na Calhambeque, em qualquer clube que eu tiver perto, ele vai entrar. Aí eu entrei, daí começaram a abrir para mim entrar. Como jogador de futebol, muito mais, né? Mas um episódio que vão marcando, né? Tem uma namorada lá dentro. E eu não podia entrar, porque ali não entrava negro, né? E como é que o senhor lidava com isso? Porque hoje a gente tem, vamos lá, por Eu exemplo, fui administrando. o Vinícius Júnior, Sim, do menino lá do Palmeiras, o Luiz, que claro, lá no eu tenho Paraguai, acompanhado. enfim. Como é que era? Porque era ditadura ali, anos 70, enfim. Ali tinha pouco espaço. Mas assim mesmo eu fazia. Eu vou dar o vínculo disso que eu falei na comunidade, que foi me perguntar, e eu disse isso. Daí ficou lá mais ou menos. Ia apoiar, mas não tanto. Mas, enfim, passei bem no teste. Mas lá no Congresso dos Metalúrgicos foi a mesma coisa. Tá, mas tu vai lá para defender nós, né? Os operários. Eu digo, não. Eu aceito a indicação desde que eu tenha liberdade de defender os operários, mas quero defender os professores, Quando o operário, naquela época, era o macacão e o capacete, né? Digo, eu vou defender os professores, vou defender os servidores, aí entrar na questão dos direitos humanos, né? Já naquela época eu tinha claro isso, porque eu já tinha sido presidente de Grêmio, aquela coisa toda, e já era vice-presidente nacional da CUT, secretário-geral fui também. Passei secretário-geral e em seguida passei para vice, porque eu fui para o Congresso, né? Já tinha experiência desses debates, da construção das centrais, mas daí foi unânime, todo mundo concordou, não, tá bom, tudo bem, e aí foi embora. Mas os episódios de negritude não tem como. Hoje, se tu olhar a história do parlamento, é difícil tu achar mais leis, ou autor ou relator, como eu fui. É devido a essa matriz que eu vim lá de baixo. Se pegar a política de cota, eu fui relator ou autor. Se tem política de cota nesse país, e vocês sabem que é importante, porque melhorou as cores das universidades, né? Se hoje tem espaço para servidor público, eu sou o autor ou o relator. Fui relator lá atrás e fui autor agora, na última que foi aprovado. Estatuto de Igualdade Racial, eu fui para a África do Sul, exigir a libertação do Nelson Mandela numa decisão da Constituinte. Nós tivemos um documento na Constituinte, foi aprovado por unanimidade, que eu, a Benedita da Silva, o K.O. do PDT, que já faleceu, e Edmilson Valentim iríamos para lá. Domingo Ronelli e João Herman. João Herman já apareceu num acidente em São Paulo. Esses dois brancos contra os 4 negros. E é bom mesmo que fosse. Sim. E daí eu vou para a África do Sul, não pudemos ver o Mandela, não deixaram, né? Mas eu tive contato com a Winnie Mandela. E a Winnie Mandela era uma liderança incontestável. Daí inventaram que ela tinha caso com Mandela na prisão, ela tinha caso com Ciclano, com Beltrano. É porque ela era uma liderança, um machismo que tem aqui, que tem outros países, sempre lá também. Destruíram praticamente ela, mas quem conheceu ela sabe. Uma mulher íntegra, uma mulher assim, fora de série. E nessa experiência ela me entregou a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano. Vai, leia isso aqui que tu vai gostar. Peguei, li, gostei, conversei com a turma que foi junto, e vim para o Brasil e apresentei o Estatuto da Igualdade Racial, que hoje é a pérola. Queiro ou não queiro alguns, por motivos outros, não importa. Ele é tipo um farol de todas as políticas de combate ao racismo e o preconceito. Então, a lei da injúria também, fui autor, depois tive que virar relator, porque os outros caras queriam ser autor. Então tá, vocês são os autores, mas eu vou ser o relator, porque como relator eu botava o que eu queria no papel, né? E assim eu fiz, e daí deu certo. A lei da injúria, uma época, a injúria no Brasil, o cara era acusado de racismo. Não, foi só uma júria, então ele paga com uma cesta básica. Agora não, agora é crime que não prescreve inafiançável, né? Então foram muitas batalhas que eu atuei nessa área. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também, que é de minha autoria também. Fui relator do Estatuto da Juventude. Lá tem a mania que eu sou o homem dos estatutos. Se eu não me engano, o Fogaça foi relator de um desses também, viu? Fogaça. Dos idosos. Homenagem ao Fogaça. Do idoso. O Estatuto do Idoso, sabe quem que me deu a ideia? Um idoso do Rio de Janeiro. Ele mandou uma cartinha. Ele disse assim, Paim, eu mandei para um monte de gente, parlamentar. Daí me disseram, tu mandou para o Paim? Não, para o Paim não mandei. Então, se o Paim não pegar, ninguém pega. Aí peguei a ideia pronta, correção, né? Eu mandei para a consultoria da Câmara de Deputados ainda, e surgiu o Estatuto do Idoso, que hoje é
um marco bonito aí na nossa geração toda. O Estatuto da Juventude, que eu fui só relator, veio um monte de jovem para o Senado. Ele já não era nem um guri, né? Chegou um monte de jovem, eu sou um dos mais veteranos lá dentro. Pai, vamos falar contigo, tá. Tudo ali no plenário. Aprovamos lá e queremos que tu seja o relator. E daí eu digo, não é porque eu, rapaz, vocês são todos jovens, que conhecem esse mundo e tal. E eu sou um dos mais velhos. Por tu ser o mais velho e tu é o mais experiente. A nossa juventude já está tudo escrito, agora tu vai pegar e só vai aprovar. E realmente eu aprovei. Se eu não me engano, a Manuela foi relatora na Câmara dos Deputados. Então, foi coisas que foram marcando o tempo e, claro, quanto mais tu para e fala, a gente pode ver que às vezes eu vou e volto, porque é muita coisa, é 40 anos, né? Sim. Se eu botar 40 anos de congresso e 5 de sindicalista e mais uns 4 de líder estudantil, daqui a pouco vai faltar anos-vida para ter feito tudo isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Caxias, da sua infância, de como é que o senhor... Porque o senhor já chegou consciente, pronto. Pronto, cheguei pronto. Então, tem que... Cheguei onde é que está o começo dessa... Mas aí tem lá de baixo. Seus pais. Exato, seus Pai, pais. mãe, São muitos irmãos, né? 10 irmãos, pai e mãe analfabeto. E eles diziam, vocês só têm uma saída. Ganhava o salário mínimo os 2, por isso que eu me agarrei muito no... fui considerado décadas homem do salário mínimo, até que construí a inflação mais PIB, foi uma construção que eu fiz viajando o país todo. Nós fizemos, foi uma expressão, nós fizemos, né? E eu vi a luta do meu pai e da minha mãe, de comprar fiado no armazém, né? Eu tinha que ir lá no seu Raimundo lá de Caxias, se ele estiver ouvindo, vai lembrar. Eu ia lá, o que tu quer, Renato? Eu digo, o pai pediu para ver se dá para você vender isso, aquilo. O seu Inácio paga. Então, eu vivi aquele período todo, né? Um dia eu contei numa universidade, a gurizada riu e não acreditou, acho que era demagogia minha. Como eram 10 irmãos, e o pai, além dele trabalhar na Prata Vieira, onde ele era guarda noturno, ele trabalhava ainda numa empresa. Os caras conheciam, ele confiavam nele, né? Um homem de extrema confiança. E depois, numa época, ele começou a trabalhar no Marco Polo de guarda noturno, que até hoje, quando eu vou lá, eu visito eles e tenho o maior carinho por eles também. E ele me levava, às vezes, passar a ronda com ele. Tinha um cachorro chamado Tupi. Então, eu fui aprendendo o que é o mundo do trabalho, o que é o sofrimento de quem ganha salário mínimo. E aí, aquilo da demagogia que eu falei, que eu não disse, é a verdade. Então, mas ele tinha cuidado. Ele criava porco, criava galinha e tinha horta. E nós todos fomos aprendendo a cuidar da galinha, cuidar dos porcos, ter carinho com os cachorros e para poder comer. Eu chegava no colégio, num período, chegava em casa, eu ia na horta, tirava a cenoura, recolhia lá uma folha disso, uma folha daquilo e fazia meu lanche. Todo esse período, o que a gente aprendeu? Ele dizia, tem que ser honesto, tem que trabalhar e tem que estudar. Senão vocês não vão ser ninguém no longo da vida de vocês. Era um casal de italianos que tinham 3 ou 4 filhos. E ele era um artesão, parece filme, né? De mocinha, aquelas coisinhas. Assim que a gente vê, né? Aquele velhinho, naquela roda que toca com o pé, e aqui em cima uma rodinha menor, e ele fazia vaso. E ele dizia, Renato, tu não quer vir trabalhar comigo aqui? Acho que eu tinha uns 8 anos. Não recomendo ninguém com 8 anos estar trabalhando, tem que estar estudando. Mas eu, a realidade da família, né? Passei, então, de manhã a ficar com ele. Não que o meu pai não impuseram. Mas por que tu vai para lá? Eu digo, eu vou lá porque eu vou aprender a ser artesão. E vocês vão ver que no longo da vida acabei sendo meio artesão, né? Digo, eu vou aprender com ele, é uma profissão lá. Então, 8, 9 anos eu fiquei lá, eu fazia uns bolinhos de barro, só isso. Para mim era quase uma brincadeira. Entregava os bolinhos de barro, ele jogava por cima daquela rodinha, metia as mãos lá e saía o vaso. Quem está nos ouvindo, eu ouvia, mas depois disso, mas sabe que é exatamente assim. Pessoal muito bacana, muito carinhoso, e me dava um cheirinho todo mês para mim. Aí eu comprava sapatos, comprava roupa, ia pro colégio, já comprava meu gibi, gostava de gibi. Sou o tempo do gibi ainda. Aí é os heróis ali, né? Claro que eu queria sempre ser o xerife, né? O xerife que eu digo é o Batman, o Zorro, tal, o Tarzan. Até o Tarzan. O Tarzan eu nunca entendi muito. Mas depois com o tempo eu fui entender, né? Pô, um país só de negros. Por que o herói tinha que ser o Tarzan e a Jane? Mas não tinha nada contra Tarzan e a Jane, mas achava que podia ter heróis, eu queria ver heróis negros, né? E aí fomos andando e caminhando,
no longo desse processo, lá da onde eu vim, eu fui entendendo que trabalhar é fundamental. Eu cheguei a dizer uma vez, entendeu mal até, que trabalho pode ser confundido com o lazer, mas lazer, trabalho decente, horário decente e salário decente. Eu não consigo ver um cidadão sem trabalhar. Eu acho que ele não é realizado, ele tem um problema se ele não trabalha, se ele não faz nada. Como a gente vê por aí, né? Sim. Eles têm problema, alguma coisa errada. Estudar, trabalhar e ter uma vida decente, né? Então, desde pequeno eu aprendi isso, com muito carinho, muito sofrimento. Eles dizem, mas tu não bebe? Não, não bebo. Tu não bebe nada? Não, não bebo. E como é que era? Lá na colônia, lá em Caxias, tal, queijo, salame, e tu falava que tu ia para a colônia nos fins de semana com os amigos, e teu pai trabalhava na colônia também, e não bebia nada. Aí eu digo, vou falar a verdade. Vinho, era isso aqui, que é 1/3, e o resto era água. Ele quer tomar, bota água e mistura um suco, né? Sim. Então eu aprendi a tomar vinho como suco. 1/3 de vinho e 2/3 de água, né? Aí eu acabei nunca bebendo. Mas foi épocas que eu, ao mesmo tempo, sofri porque é natural, né? Daquele período, eu gostava muito de pescar. Então, quem lá de Caxias sabe que tem lá a represa lá em cima, e de lá saiu um tipo de um rio que atravessava ali a Getal, aquele bairro todo. Eu ia pescar todo no fim de tarde. Chegava em casa, o que tinha pronto? A mãe tinha preparado a polenta, porque ela sabia que eu ia trazer o peixe. E eu vinha com o peixezinho, e era peixe frito e polenta. Pô, e radite da horta ainda. Da horta. Não precisava mais nada. Então, a minha infância foi muito aquela frase antiga, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Eu fui aprendendo desde cedo que eu tinha que pescar. Sim. Pescar para fazer acontecer. Bom para mim, bom para todos aqueles que estavam próximos, né? Então, foi sempre um aprendizado. Os irmãos? 10 irmãos, nós somos. Felizmente, quando o pai falece, o caçula dos 10 diz, eu vou ser médico, porque não quero que o pai morra numa situação como essa de outras pessoas, né? Mas que nós achávamos que o pai não podia morrer, porque ele era o grande herói nosso, né? Ele era a referência. Ele e a mãe. A mãe só diz, quando o Inácio chegar, hein? O nome dele é Inácio. Vocês sabem, né? A senhora vai contar que a gente fez arte. Se vocês não aprenderem a lição, eu vou contar. Aí vai dar para vocês. Aí nós tínhamos medo dos dois. Ela que poderia falar para ele, e ele que chegasse, fazia todo mundo ajoelhar. Vamos ajoelhar aqui e contar o que aconteceu. Então, os pais foram a nossa maior referência. Olha, analfabeto, né? Mas foram para nós. E aí nós vamos ver. Esse meu irmão hoje é psiquiatra, esse mais novo, faz conferência no exterior, aqui no Brasil, tudo. Mas mora aqui em Cachoeirinha. A esposa dele é médica também. Não vou citar nome, porque senão eu vou dizer que eu estou dando propaganda, né? Mas o nome deles é só o primeiro aí, Inácio é Cláudio. O outro que veio brincando com o Klein, se formou, estudou, virou diretor do Banrisul, ficou diretor dos 3 estados do sul do Banrisul. A outra, minha irmã, fez concurso, passou no Banrisul também, virou funcionária. Um outro faleceu, que era o mais velho. É o que mais jogava futebol, viu? Ele dava aula de futebol para nós todos. Se fosse preciso, esse faleceu. E uma irmã também faleceu. Mas quase todos são, digamos, bem posicionados na vida. E as namoradas, o senhor casou cedo também, né? Não me fale em namorado que eu não posso falar nesse caso. Não, mas vou brincar. Vou te responder sério mesmo. Eu casei com 18 para 19. Meu pai disse, mas para que tu vai casar com essa idade, guri, por amor de Deus? Olha aqui, disse que nem não é papel, mas ele sabia que eu não tinha que casar com 18 anos. Daí disse, nem vou no teu casamento. Eu digo, pois é, mas aí foi quando eu tinha sido... Eu não podia mais fazer polícia antiga que eu adorava, né? Aí conheci que é a minha esposa hoje. Conheci aí em Caxias, né? Daí vai para cá, vai para lá, vão casar. Casei e ele disse, não vou nem no tal casamento. Eu digo, e eu gostava muito dele, né? Minha preferência. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Mas aí a mãe disse, pô, Inácio, o guri quer casar, deixa casar. Ele sabe que não vai depender de nós para nada. Ele não dependia mesmo. Eu com 18 anos já tinha casa, inclusive, tinha tudo que eu me virava, né? Comprei, fiz as coisas. Daí no dia do casamento parece que eu estava vendo um filme. Eu entrei, né, com a mãe e tal. Ela já, os pais dela a mãe tinha morrido, ela tinha só o pai, ela entrou com o pai dela. E eu fiquei olhando para a porta, mas filme, né? Aí chegou o seu Inácio lá com aquele jeito dele.
meio emburrado, foi lá e me deu um abraço e participou lá da solenidade de casamentos. Eles foram uma... Eu acho que hoje em dia os meninos e meninas, jovens, né, que eles perderam a referência naquele que sempre esteve mais próximo a ele, né? Como dizia até a poesia, na hora do show, da noite, quando ele não vinha, quem chorava eram os pais preocupados onde é que ele estava, né? Enfim, na hora da dificuldade, da doença, né? Quem está junto são eles, não adianta. Não vai ser o vizinho que vai vir ali. Ou os pais é que normalmente estão juntos. Claro que tem exceções, né? Tem pais que não sabem da responsabilidade, que o futuro daquele menino, daquela menina, depende dele. Que vai ficar marca, não adianta. Fica uma referência com a conduta que eles tiveram no longo da vida. Eu não digo que eu seja um pai exemplar, mas... Quantos filhos o senhor? Aí o senhor também casou? Casei e tive 5 filhos. 5 filhos. 4 estão no Brasil e uma está no exterior, muito bem, está casada lá nos Estados Unidos, ela mora. E a filha, já sou bisneto lá, né? Porque ela teve uma menina lá, a filha dela tem uma menina, casou também. Então eles estão muito bem lá, porque eu não estou aqui para elogiar país nenhum, né? Mas eles estão muito bem lá. E os outros estão aqui no Brasil, trabalhando, fazendo pela vida. E o senhor comentou que ele, aos 14 anos, começou a fazer a política estudantil. O senhor conta ali a sua trajetória lúdica da infância, aprendeu manualidades, aprendeu, enfim, pescar, se virar. Mas quando que desperta esse lado de liderança? Porque o senhor tem um carisma natural, o senhor conversa, tem o seu jeito peculiar de estar falando. E quando que vai despertando essa coisa da liderança? Enfim, vai acontecendo. Essa parte mais foi quando eu fui que eu vim para Canoas, que eu vim trabalhar na Foz do Sul Tramontina, do qual eu tenho o maior respeito pela Tramontina, não é propaganda para Tramontina. Acontece que quando eu cheguei a vice-presidente do Senado, eu achei bonita a parte deles, eles pegaram o diretor e foram lá para me mostrar o congresso para ele no Senado. Foi um gesto, né, claro, de carinho, né, deles. Nunca me esqueço daquele dia. O Sarney estava no exterior, ele era o presidente, eu era vice. E eu recebi eles lá e tinha... Tem cura, hein? Aí eu, peãozinho lá. É loucura. Quando eu falei de artesão, o que eu virei lá com o Atílio Bovo? Eu virei modelista. Sim. Modelista é aquele cara que pega um desenho, tamanho dessa mesa, vamos calcular aqui, tem 3 metros por 1. Ele pega o desenho, ele olha aquele desenho, formata o motor de um carro, por exemplo, sim, faz a primeira peça e dali produzido as outras. Não deixa de ser um artesão, né? Sim. Veja como é a vida. Menino artesão, e é uma profissão bem paga. Essa profissão eu ganhava lá uns 7 mil na época, eu acho. Atualizando hoje, sim, né? Sim. Que é um bom salário para quem é um peão de fábrica, né? Só saí dali porque virei sindicalista e depois virei deputado, né? Ali despertou já quando eu comecei a ter o cuidado de cuidar para que não houvesse acidente na fábrica. Né? O cuidado de cuidar para que não tivesse acidente. Porque eu presidi a CIPA, né? Sim. E ali foi despertando aquele cuidado, aquele carinho, né? Que eu já tinha, digamos, lá do tempo da aula, do colégio, enfim, as coisas que eu vi, que eu não concordava. E a partir dali, em seguida, eu me lembro também de um episódio bonito também, foi da Direta Já. Eu participei ativamente da Direta Já. Nos comícios aqui no Rio Grande do Sul, eu falava pelo movimento sindical. Né? Eu nunca me esqueço um comício que estava só bambambam. Simon, Brizola, Lula, Mário Covas, até o senhor da dieta estava, aquele lá de... Teotônio. Ele estava só bambambam. E daí, claro, para mostrar a elasticidade, sim, que todos têm espaço, nada melhor do que um sindicalista negro, né? E eu nunca me esqueço. Fala tudo esses bambambam. O povo delirou, né? E eu também. Eu batia palma mesmo, gosto de bater palma até. Até hoje no Congresso, o pessoal vê nas comissões, o pessoal fala, parabéns. E daí, adivinha, botava a falar de quem? Porque era um e outro, não escolheram, né? Não escolheram. O pai vai falar depois de um grande jogador, não. Brizola fala. Brizola, como o Simão também é um grande jogador, né? Brizola, Mário Covas, esse pessoal todo. É uma safra que não volta mais, né? Vamos ser francos, não volta mais, né? Eu olhei para o Brizola assim, estava ali no meio deles, né? Chegou, doutor, o que eu vou falar agora? Ele me olhou, vai lá e fala com o coração e acabou, e não dá bola com quem falou antes que tu, quem vai falar depois.
Eu nunca esqueci isso, fala com o coração, ele disse. E eu usei mais ou menos isso, que até hoje eu carrego um pouco disso todo, né? Mas tem episódios lindos, né? Eu acho que contei aquele do Simon, no dia que ele falou na tribuna, e eu tenho gravado lá no meu gabinete, e onde ele diz, um dia eu não vou ver esse plenário aqui jogar sobre você, pela luta que tu faz pelo povo negro, uma chuva de pétalas, de tulipas. Foi mais ou menos isso, porque isso conta a história, né? Eu fiquei emocionado aquele dia, eu acho que as lágrimas caíram pelos olhos, né? Mas esses grandes jogadores não existem mais, como eu te falei do Jamba, né? Lá não existe. Nem na Câmara, nem no Senado. Grandes jogadores. E eu não sou um grande jogador. Eu sou um homem que, pela experiência de vida, me defendo bem lá dentro, né? E o senhor tinha tempo, formação de leituras, ou não? O instinto, a vivência dessas contradições? Sendo sinceramente, eu muito mais... A esquerda era louca por isso, né? Porque você tinha uma baita de uma liderança, falava maravilhosamente bem, colocava as questões fundamentais e... Muito mais instinto, experiência, faculdade da vida. Porque eu não fiz faculdade. Todo mundo pensa que eu fiz faculdade e acha que eu fiz direito ainda. Porque eu cuidar tanto do direito dos trabalhadores. Sim. Eu sou autor do estatuto, o novo Estatuto do Trabalho, que é a nova CLT, da época do Getúlio. E como eles foram manipulando ela e retirando pedaços, já estou com 5 anos que eu sou relator lá no Senado da nova CLT. Mas muito isso, por instinto, experiência, e claro, dentro do possível tu lê o mínimo do mínimo do mínimo, né? Eu não cheguei a fazer faculdade, mas fui até... Eu nunca me esqueço logo que eu tinha acho que uns 13 para 14 anos, grupo escolar Teodósio da Rocha Neto, colégio em cima de um barranco, lá do lado da Ribeiro Mendes. Se alguém estiver ouvindo nós, vai lembrar. E eu faço uma redação do Dia das Mães. Mas eu tinha tanto carinho por aquela mulher que a vida dele já era uma história de cinema, né? Meu pai era domador de cavalo, lá em São José dos Ausentes, que até hoje eu digo que eu nasci lá e o pessoal fica me incomodando. Eu nasci em Caxias, né? Eu falo por causa dele. E ele rouba ela, porque ela é uma mulher mais clara e ele negrão, né? Fazendeiro lá, saíram atrás. Aí que chegaram ali em Mato Peso, Caxias, eu gosto muito daquela região. Daí diz que eles diziam assim contam meus irmãos, né? Nós vimos um negrote, olha bem, até eu já aprendi. Um negrote e uma mulher branca, clara, assim. O nome dela é Itália, o nome dele é Inácio. Eles diziam, aqui não teve negrote nenhum, pode se mandar daqui. E eles lá tocavam a vida dele, enfim, e foram nos passando tudo isso que a gente foi aprendendo, tal, de que tem que ler, tem que aprender, tem que fazer faculdade. Meus filhos todos se formaram. Paguei outra coisa, não botei, não é que eu seja contra alguém alguém pode me dizer, é contra a gente estar na pública, não, tanto que eu sou autor até da política de cota, né? Mas eu vi tanto sofrimento na minha época, eu queria tanto fazer a faculdade e não pude fazer, que eu disse que quando eu cheguei a deputado e senador, eu vou pagar a faculdade dos meus filhos. Posso pagar. Por que eu não vou pagar? Querem fazer a federal? Façam. Agora, se vocês não forem para a federal... Então tinha a Ubra, que é do lado de onde eu moro, fizeram faculdade, porque paguei a faculdade para eles. Graças a Deus, né? Que pode pagar. Pior, quando a gente não pode pagar, foi o meu caso na época. Então eu não estudei tudo aquilo que eu gostaria. Se perguntar para mim, se tu tivesse estudado, que curso tu faria? Advogado. Advogado. Eu digo isso, eu não faço palestra para eles. O meu sonho era ser o que vocês são. Aí eles bobeiam lá, usam. E o meu sonho era ser senador. Bom espírito, né? De companheirismo, de alegria. E eu tenho muito carinho pela UAB, viu? A UAB tem uma história com a UAB que é tanta história que eu vou parar, viu? Sim. Quando dá o golpe, eu já era dirigente sindical da CUT. Em pleno golpe, o golpe 64. Foi criado, acho que uns 10, 12 anos depois. Mas e daí... eu fui encarregado, junto de outros dois, ir para o exterior para mostrar lá fora o que acontecia no Brasil com o golpe militar. Então fizemos, foi construído pela Central, um baita de um dossiê, e lá eu vou para o Congonha, São Paulo, pegar um avião para ir para a Europa. Os outros dois iam sair do Rio, que é o Abdias e o João Paulo de Monlevade.
Nós três encarregados de contar o que estava acontecendo no Brasil. Eu bem faceiro, eu dou assim embaixo do braço, tal, pam, bam, bam, bam. Sou o cara, eu vou para a Europa. Quando eu chego do avião, o cara disse, ô moço, senhor, parei. Aí eu senti, né? Você vai conversar com nós, o avião vai esperar um pouquinho aqui. Aí me levaram para uma sala, aquela velha história, né? Não vou dizer que me bater, que eu não me bater, não foi nada disso. Levaram para uma sala, o que tu está levando aí? Eu digo, estou levando um dossiê. Falei, é verdade, né? De como é que está a realidade no Brasil depois do golpe, a nossa querida democracia se foi embora. Eles olharam o dossiê, então. Mas isso aqui não tem nada a ver com a nossa realidade e tal. Parecia o Centrão de agora, do Rio de Janeiro aí. Não penso que eu estava sorrindo como agora, né? Bem que eu estava lá, ó, meio tremendo lá, né? Eles, não, tu vai ficar aqui, tu não vai não. Daí entra, não sei como, alguém viu e botaram numa rádio que o sindicalista, assim, tinha sido preso no Galeão. Preso, mas não teve nada de violência, bem claro, né? Aí me levaram para a sala, sentei, me deram água, não sabe conversar comigo. Aí quando eu vejo, entro na sala dois jovens da UAB, dizendo, nós somos da UAB, Catanhana Mal, e pá. Resultado, me levaram para o avião, o dossiê ficou, mas eu fui. Então eu tenho um carinho para a OAB até hoje, né? A OAB é um símbolo para mim. Sim. Como foi a sua convivência com a ditadura? Porque é inacreditável, né? Você foi fio da navalha. Até 85, já citou pessoas aí, principalmente no movimento sindical, não é, que eles sumiram mesmo, eles torturavam, eles prendiam, eles batiam. Como é que o senhor conviveu com esse... Eu diria o seguinte, eu acho que a minha forma de atuar, porque eu comecei mesmo a atuar mais contundente, eu fiz a primeira passeata histórica do Rio Grande do Sul de operário metalúrgico. Eu saí de Canoas com 5.000 peão, foi a greve geral que eu liderei, deve ter sido ali logo depois da fundação da CUT, antes de filiar o PT. 81 e 84. Deve ter sido isso. Eu me filiei no PT depois do Congresso. O Congresso me sai, daí eu escolhi um partido. Tinha 3 partidos para mim, o MDB, o PDT, o PT, né? Daí o Lula vem aqui no Rio Grande do Sul para no comício e quando ele sai de lá, ele com a ficha na mão. Daí eu assinei a ficha lá no Sindicato Metalúrgico de Canoas mesmo. Eu atravessei a ditadura desde o tempo de estudante, que ele já foi me podando, né? Mas de lá para cá depois eu liguei a um líder sindical, a contestação eu continuei fazendo igual, mas eu sempre fui uma pessoa de muito diálogo. Eu não fui nunca da provocação, né? Essa história de só provocar o adversário. Eu tinha que ganhar o adversário. Eu tinha que convencer ele que eu tinha razão. E não é eu que tinha as armas, eles tinham as armas, né? Eu me lembro um episódio, por exemplo, que foi interessante, que acho que simboliza isso, minha forma de agir. Eu estava numa greve, se não me engano, na GEDOG, lá em São Leopoldo. Não era a minha base é Canoa. Esse pai tinha que estar metido lá. Aí me chamaram, eu fui lá para lá. Então fizemos um corredor, assim, para não deixar os trabalhadores entrarem. E os policiais, da época, montaram outro corredor bem, uma distância de 0,5 metro de nós. Como que dizendo, quem quiser entrar, vai entrar e vocês vão deixar. E eu dizia, ninguém vai entrar. Aqui ninguém vai entrar. E eles ficaram ali e eu aqui. Eu não, nós, né? Pega uma fila de trabalhador, tudo aquele braço enganchado que era da época, né? E daí, numa vacilada, que eu fiquei dando palavra de ordem, um daqueles pegou o cacetete, só virou assim, me tocou bem no meio do estômago. Eu perdi o ar, sério mesmo, não era fita, eu perdi o ar. Eu perdi o ar. E ele na minha frente ali, né? Mas todo mundo, por hipótese, ninguém tinha feito aquilo. Daí eu comando, o que foi, pai? Qual é o problema agora aí? Não foi nada, eu só me senti mal, deu uma dor no estômago, quase caí e tal. Diz, não, eu soube aí que teve um soldado que te deu-lhe com o cacetete no estômago. Eu digo, não, louco de dor. E o soldado me olhando, louco de medo, ele também já, né? Não, porque ele vai ser punido, porque ele não tinha autorização para fazer isso, era para não bater, era para segurar vocês, deixar quem quer entrar, mas não era para bater. Ele vai ser punido, pode apontar quem é ele. Eu digo, não vou apontar ninguém, porque não foi ninguém. Eu me senti mal. Quer dizer, eu estou dando um exemplo. Quer dizer, essa minha forma de agir na porta de fábrica, dentro de fábrica, numa negociação,
Ou em conflitos. Por exemplo, quando tivemos aquela caminhada de Porto Alegre, de Canoas a Porto Alegre a pé, eu cheguei cansado. Quando eu cheguei em frente ao Piratini, acho que quem ouviu isso aqui sabe aí lembrar. Em frente ao Piratini, eu estava esgotado, né? Quase que desmaiei, mas me segurei, me afirmei e tal. E chegou a hora de eu falar. Chegou a hora de eu falar, eles cortaram o som. E começaram a fazer provocações, que faz, diria o outro, faz parte do jogo, né? Claro. Faz parte do jogo, no papel deles e no nosso. E daí alguns deles começaram a dizer que devia invadir o palácio. Se não me engano, era o Jair Soares, naquela época. 82? Não era? Ele mesmo. Era, né? O Jair Soares, Começaram a... Vamos invadir o palácio, não deixaram o pai falar, vamos invadir. E eu peguei, sem o microfone, eu dizia, não à provocação, não à invasão. Repitam isso, não à provocação, não à invasão. Daí eles foram recuando. Aqueles que queriam que nós invadíssemos, que daí o cacete ia cair mesmo Uma justificativa. e até morrer gente, né? Daí não houve invasão, eu segurei e depois eu entrei junto para fazer, né, conversar com o governador. Então foi legal na época. Aquele momento ali, né? Mas foi tudo muito rápido. E depois eu pedi para que todo mundo fosse para casa, para não morrer gente. Então... E teve outro episódio assim, aí mais triste esse, que eu me lembro também, a forma de agir, digamos, que eu sempre adotei. E adoto até hoje, mesmo quando a gurizada lá no Congresso chega lá e quer invadir, tudo, pessoal, não adianta invadir isso aqui, paguem com isso. Vamos para o outro lado, invadir não resolve. Greve de Sapiranga, eu já era deputado federal. Daí eu fui para lá para ajudar eles. E a greve tensa. Eu andava deitado dentro do carro e a gurizada parecia eu deitado dentro do carro para ir para os bairros, para as vilas, onde tinha as fábricas, né? E eu sentindo tudo aquilo, como é que estava, voltei para lá. Digo, olha, pessoal, nós vamos terminar com a greve hoje. Todos sabiam que tinha que terminar a greve, mas ninguém tinha coragem de falar. Ninguém tinha... Eu digo os políticos, né? Os sindicalistas estavam ali para tudo. Os políticos que estavam ali mais próximos de nós, né? Pai, vai ter que ser tu mesmo. Porque vai vir da... Não é nem coragem, é como eu vim da raiz, como sindicalista, era mais fácil eu me comunicar. Igual vai todo mundo embora, a greve vai encerrar hoje, nós vamos continuar a negociação. O que eu consegui arrancar do patronato foi que o diálogo e a negociação vai continuar. Mas não tem nenhuma proposta. Olha, que sem nenhuma proposta de terminar com uma greve, nós vamos terminar com a greve hoje. Vocês vão para casa e se cuidem, que eu tenho muito receio que vai morrer gente daqui para lá. Quando vocês vão para casa, se cuidem. Não aceitem nenhuma provocação. A dito e feito. Eles passaram em frente a uma fábrica, do segurança, digamos, não vou entrar no geral, o segurança deu um tiro num e morreu. Até hoje morreu esse jovem, ficou o herói daquela greve. Ficou como herói, mas morreu, né? Então eu saí de lá muito chateado, muito triste, porque fiquei sabendo que no fim da noite ele tinha levado um tiro no hospital e morreu. Mas eu sempre procurei buscar um caminho, né? Um caminho para... o caminho do meio que fosse, né? O senhor passou a vida construindo pontes, né? Eu prefiro isso. Pontes. Nunca fui de agredir, fui mais da linha da construção, né? Vamos construir um caminho possível. E aí, por isso que quando hoje eu falo da Seclen, falo do Simão, falo de um Colares, por exemplo, né? O Colares também, eu tinha uma relação muito boa com ele. Eu estou falando de líderes gaúchos, né? Sim. Claro que teria que falar do Olívio, do Tasso, do Lula e de tantos outros. Mas Cada episódio é um episódio. Pela política parlamentar e se reelegeu e aí passou a ser outra vida, outro passaporte. 8 mandatos. O que fez o senhor diz, bom, a vida parlamentar, o que eu... Por que você nunca foi para o executivo, né? Na verdade, também é isso. Porque nem foi deputado estadual. Foi essa coisa Nunca aceitei ser candidato nem a prefeito, eu recebi. Isso. O Lagranha, que já faleceu, até que falou do executivo, né? Mas governador, o senhor tinha que ter sido, Não, convite, eu não nego que foi feito esse convite, tivesse convite. Mas vou falar do Lagranha, que não é um homem de esquerda, né? Sim. O Lagranha foi prefeito quantas vezes ele quis lá em Canoas. E aí ele virou deputado federal. Ele, pai, seguinte, eu não quero voltar para lá. Então eu te apoio, tu vai ser o nosso prefeito lá de todos. Eu digo, Lagranha, eu não quero ser prefeito. Mas tá ganho, pai, eu vou te apoiar, a esquerda te apoia, eu te apoio. O Lagranha não era de esquerda, né?
vai ser um ato de posse quase, não é nem uma campanha. Não quero, e não fui, né? Mas tinha essa relação até com o Wagner. Tinha uma relação muito boa com o Ibsen Pinheiro. Ibsen, eu gostava muito do Ibsen também. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados, muito equilibrado. Aquela greve de fome foi ele que me tirou, viu? Porque eu não estava aguentando mais. Daí fala para cá, fala para lá. O Collor, né, o presidente da República, deu o Collor manda uma mensagem para o Ibsen, os líderes, diz, vão lá falar com o pai para ver se ele suspende essa greve de fome. Como é que foi esse episódio da greve de fome? Foi um episódio bonito, porque o salário estava lá embaixo. E eu tinha feito de tudo já. No campo do diálogo, da conversa, e vai, nada. Daí eu disse, tudo bem, vou fazer uma greve de fome. Eu mesmo decidi, cheguei na bancada e avisei, quem é que vai, alguém quer ficar comigo no plenário? Eu vou para lá. Aí eu me lembro que foram Chico Vigilante e o Adão Preto. E ficaram lá comigo e tal, né? E daí o Simon e a esposa dele foram para lá para dar um apoio moral lá. Ele deve lembrar disso, né? Deve lembrar disso. Ele foi muito legal, o Simão sempre foi muito legal. E daí a greve foi levando, fomos levando, mas não tinha mais saída, né? Não sei se o Simão até não ajudou o Y a fazer essa negociação aí. O Simão me queria muito bem, como eu quero muito bem ele, né? Independente de alguma divergência natural, né? Disso, daquele ponto de vista. O Y disse, olha, o Collor vai dar um abono e o país sabe que abono incorpora no salário mais depois. O Y mudou mais ou menos esse recado. E dito e feito, eu aceitei, suspendi a greve de fome, veio o abono e depois o abono foi incorporado no salário. E depois no governo Fernando Henrique Cardoso, eu consegui chegar aos $100. Eu nunca me esqueço, o Fernando Henrique me disse, aí pai, feliz agora? Eu digo, por que, presidente? Você não viu que agora vamos ter de salário mínimo 100 país? Cara, de $100, quando eu bati os $100. Eu digo, não, feliz, querendo, tinha chegar a $100. Depois construímos uma de salário mínimo, ele evoluiu mais, né? Chegou a mais de $300, mas aquele tempo valia $60. E chegou algum momento também, o senhor era o senador dos aposentados. Dos aposentados. Iam lhe colocando rótulos, assim. Me colocando. E eu não ficava bravo, não. Eles achavam que me diminuíam quando dizia que eu disse, põe é senador dos negros agora, do salário mínimo e dos idosos. Eu sou sim, e estou indo muito bem, sim, senhor. E cada eleição que eu ia, aumentava a votação. Você perdeu uma eleição. Nunca perdi, mas sempre aumentou. E como é que mudou de deputado federal para senador? O que levou o senhor a... Eu vou dizer que eu nem tinha pensado em ser senador nunca na minha vida. E foi aquele episódio que eu rasguei a Constituição, que ali não foi. Mas no fim eles passaram, né? Perdemos por um voto. Teve aquele episódio, mas nem perdemos. Ia prevalecer o negociado e não o legislado. Aquilo que eu vou repetir só para ficar claro, né? Para mim, vale a lei, acima da lei, coisa é lucro. Agora abaixo, não. Daí perdemos por um voto. Eu briguei, lutei, fiz tudo que eu pude. Daí eu disse na tribuna, vai para o Senado. Agora eu vou para o Senado e vou derrubar essa porcaria lá. Mas falei com tanta convicção que eu acho que incorporou aquilo no meu corpo e na mente das pessoas que ouviram. E eu fui para o Senado. E derrubamos lá. O que me levou a ser senador foi isso. Que eu chegava a dizer, lembro um tempo antes, que eu era a favor do Congresso unicameral. Porque não havia necessidade de duas casas, no princípio também, dos países que existem, né? Mas depois eu percebi, já que tem uma casa chamada revisora, e tudo que sai daqui vai para lá. Eu tenho um estatuto que eu já tinha mais que aprovado e tal, tinha ido para lá, e não andava. Eu digo, eu tenho muita coisa lá, eu vou por causa disso. Fui para que prevalece para o trabalhador, eu dizia, então para ninguém mais vai valer a lei, só um negociado entre bandido e polícia, por exemplo. Não, é só para o trabalhador. Eu digo, então não. Aí não tem acordo. Daí fui para lá e acabamos. O senhor disputou uma eleição difícil contra a Emília Fernandes. Não, aquela eu fui até bem. Todo mundo achava que eu não ia. Porque a Emília já era senadora, eu tenho um respeito por ela, né? Ela veio para o PT, ela tinha se elegido junto com o Zambiase, com apoio, forte do Zambiase, né? Pelo PTB, veio do PT. Ela era senadora, tinha prioridade. E eu era um peão metido que queria agora ir lá derrubar o tal de negociar sobre o legislado. Mas, felizmente, eu fiz uma votação boa ali, né? Teve uma outra votação que eu fiz quase 4 milhões de votos, 3.900.000, eu não sei quanto.
Mas depois, foi a pior de todas na minha avaliação, na onda Bolsonaro, eu fiz a metade dos votos praticamente que eu tinha feito, mas consegui. O Luiz Carlos Reis foi o mais votado, eu fui o segundo. Você elege 2, né? Em 18. Foi em 18. Sim, tinha o Fogaça disputando. Fogaça, Tinha Beto, Beto bons Pérez, candidatos. bons candidatos. E que eu respeito. E respeito até hoje. Respeito muito o Fogaça. Eu me lembro uma história do Fogaça que é muito bonito para mim. Aí tem um cara que foi lá entregar um dossiê pro Fogaça. O Fogaça disse, olha, rapaz, não é meu tempo de atuar. Acho que isso aí não tem fundamento que tu está colocando e eu não vou usar uma vírgula disso que tu veio aqui falar do pai. Enfim, esse mesmo cara me contou. E eu até hoje, o Fogaça, que nem sabe que eu sei. Sim. Que ele se negou a tratar daquilo. E foi naquela eleição que eu acabei sendo mais votado ainda também. Mas tinha um time bom ali, viu? Tinha na L18, tinha um time. Tinha um doutor lá que eu não gostava muito, sabe por quê? Eu não me lembro dele, nem vou dizer. Quando eu digo que eu não gostei, eu não cito o nome, viu? Ele, um dia, ele chegou e disse assim, estávamos lá na Fieg, se eu não me engano, era um debate dos candidatos. Estava o Beto, estava o Fogaça, estava eu, todo aquele time daquela época, né? Acho que o Luiz Carlos Reis também estava, acho. Mas, enfim, e daí esse doutor disse, porque esse Paim e esse Fogaça vem numa aí de falar meio rimado, meio que... O Fogaça é escritor, Sim, né? poeta. Belas poetas, né? Aí ele usou esse termo que eu não gostei. O cara usou lá, né? Não gostei porque eu me ofendi, né? Sim. Ele disse, e quer ser metido a poeta ainda. Aí o Fogaça ficou bravo, eu também fiquei, mas eu falei antes do Fogaça. Digo, olha, eu aprendi na vida que a poesia é fazer política com alma. E vou te dizer mais, oxalá nós tivéssemos mais poetas na política desse país, o país seria muito melhor. Ele abaixou a cabeça, o Fogaça fez assim. Porque não dá o cara quando apela, né? Querer criticar alguém porque o cara é sensível, né? As poesias, uma história bem construída, enfim, seja um poema, seja uma poesia, seja um conto, né? Eu gosto muito disso. Eu tenho uns 30 livros escritos, mas muito nessa linha do trabalho, né? Não é livros. Tem um que é política com poesia, exatamente assim, tem um deles que é esse. O senhor falou, não quis ser prefeito, nem governador, mas de ministro, nunca teve um convite? Se teve, por que não foi para o executivo? Não quis mesmo não, executivo? Convite a ser prefeito, eu tive um monte. Eu tive até um convite para ser prefeito em Porto Alegre, candidato a prefeito em Porto Alegre, não vou dizer de quem foi. Não vou dizer porque eu acho que não... Mas ele foi muito bacana falar, visitar, pai embaixo, a gente e tal. Quem sabe tu vem para o nosso time e tu vai ser nomeado para Porto Alegre. Senão, não, mas com muito respeito, agradecia muito, era uma honra para mim, mas eu não me via como executivo, eu me via mais como legislador, e é o que eu tenho feito e dedicado todo o meu tempo. E ministro, eu vou dizer aqui, mas não vou, como é que chama? Conta, mas não conta tudo, né? Conta que é possível. Não teve na minha casa lá em Canoas, num dos governos do presidente Lula, não precisa dizer o ano, né? Sim. Que vieram, pai em si, o presidente era da igualdade racial, vou dizer o tema, porque é uma área que eu atuei muito lá, né? Sim. Se você foi convidado para ser da igualdade racial ou direitos humanos, foi essas duas possibilidades, tu aceitaria ser ministro? Eu digo, olha, o convite não veio, né? Não, mas nós temos Estamos conversando contigo, você aceitaria. Eu tô quase, eu lembrei de uma história do Tancredo daí, né? Que um dia foi pro Tancredo, o cara chegou e disse, pô, Tancredo, todo mundo achou que eu ia ser ministro, e tu não me convidou. Pegou mal para mim, né? Aí o Tancredo disse para ele, faz o seguinte, sai lá fora agora, disse que eu te convidei para ser ministro e você não aceitou. Você fica bem, eu fico bem também. Mas então, baseado nessa história... Eu digo, olha, para não ficar mal para ninguém, vamos deixar assim como está e eu vou continuar no parlamento. Eu resumi aqui a história. O senhor contou que o senhor foi artesão, enfim, modelou lá os vasos num período, e era um bom jogador de futebol, inclusive foi quando caiu para cima, né? Tiraram do teu time e virou treinador. Eu era centro e médio. Centro e médio sabe que ele faz aquela amarração no meio de campo. Sempre defende, ataca aqui, ali. E qual a lei do esporte? Daí o futebol está ali, o senhor sempre gostou, pratica, assiste, provavelmente e tal? Até hoje.
E o senhor o quê? Cozinha? E como é que é o pai em casa? Enfim, um bom pai que o senhor já falou que é, enfim. Sou bom pai, eu não sei, mas eu me defendo com eles. No bom sentido, eu digo, né? Quando eu me defendo. Porque filho é filho, né? A gente tem que ter muito... Todos os políticos que a gente conversa sente que não cumpriram isso é verdade. o tempo ou a presença como deveria, enfim. Isso é verdade, eu assino embaixo. Eu fiquei muito longe dos filhos o tempo todo, né? O tempo todo. É a maior reclamação que eles têm. Quando que eu digo agora que eu vou pagar, eles vibram, né? Isso que eles já são casados, adultos, com filhos, são. Porque eles sentiram falta, né? Sim. Eu me lembro uma vez que teve uma frase de um deles, e depois foi a mãe deles que me disse. Estava um dia chovendo. Eu estava viajando, porque eu desde sindicalista viajando, né? Sim. Conheci diversos países como sindicalista. Conheci a França, conheci o Japão, conheci um monte de lugar. E ele disse, mas por que o pai não vai para casa? Estou com medo desse trovão aí. E ela disse, e aí mostra a falta que a gente faz, é a simbologia, o trovão e a chuva, né? Mas então todo político, eu acho que ele tem... Fica algo mal resolvido, né? Porque está sempre fora, não tem como, né? Tem que... Fica mais tempo pro lado que cá, como diz outros. Mais tempo pro lado que na casa, né? E como é que foi o futebol? Depois o senhor foi abandonando ele? O futebol eu fui... Vou te falar bem a verdade, viu? Como a gente acaba sendo metido a ser competidor, eu corria rústica também. Lá foi na rústica, lá bem metido. Vamos lá. Primeiro lugar. Show de bola. Aí teve outra rústica dando um ano. Eu digo, não, vou lá. Ganhei, ninguém vai me tirar essa taça. Vou lá. Terminei em terceiro, quarto lugar. Daí eu digo, não é minha praia. Isso aqui não é minha praia. Aí futebol. Aí fui jogar tempo do... Eu gostei muito do Pastelão em Caxias do Sul. Não sei se chegou a conhecer o Pastelão, já apareceu também. Jogava futebol, joguei no Juventude do Flamengo, que hoje é o Ser Caxias, né? Joguei no Juventude da Juventude. E o Pastelão me disse um dia, me lembra Deus, pai, tu leva jeito, tal, vamos um dia te testar aí no titular. Eu digo, tô aí, né? Quem não quer ser profissional, né? Foi, e não veio a tal de vaga de titular no profissional. Daí o que eu percebi? Jogador vai, mas não vai, a meio pau, como a gente fala, né? E tinha um estilo ali no centro médio, eu gostava de jogar. Daí então, digo, não, futebol também não dá. Queria ser advogado, também não deu. De repente, eu passava sempre lá em Caxias, porque lá eu não fui dirigente sindical. Eu passava sempre em frente ao sindicato metalúrgico lá. E eu via aquele bagulho lá, quem sabe não é aí que um dia eu vou cuidar um pouco desse mundo que eu gosto, que é do mundo do trabalho, né? Sim. E dito e feito, um pouco foi... E cheguei pelo movimento sindical que eu cheguei. Mas, claro, tem toda aquela marca de estudante, né? Sim. Que é estudante que aflorou em mim a vontade de... E a ditadura, então naquela época é normal, né? Sim. Ser rebelde. Rebelde com causa, né? Claro. O senhor falou que saiu muito cedo de casa, casou cedo, mas aprendeu... Se vira na cozinha, como é que tu perguntou e eu fugi da pergunta, né? E aí vamos ver se vira, que receita nós temos aí, né? Daqui um pouco. A gente está colecionando receitas, a gente pergunta aqui, né, no programa, né, seu caso. Quando o pessoal vai dando, a gente vai lançar Mas sabe que como eu vim ali daquela região ali da... Verdade. Eu vim da região de Caxias, mas meus pais vieram de Bom Jesus, em São José dos Ausentes, que é o lugar mais frio, né? Sim. Eles vieram de lá. Então, eu sempre fui um apaixonado por churrasco, não tem como negar isso. Mas também eu gosto de uma boa minestra. Já viu falar na minestra? É uma sopa de feijão com massa. Aí tu bota alguma coisinha a mais, ali uma linguicinha, uma carninha de porco. E é chamada minestra, é uma comida italiana. E gosto também da feijoada que vem aí dos tempos da escravidão ainda, né? Sim. Uma feijoada, mas tirando aquelas gorduras todas, né? Se não tem problema de estômago, tudo aí sim. Uma feijoada feita com muito cuidado, com muito carinho, eu acho... Eu ajudo a fazer, não é que eu faço, mas eu ajudo a fazer. E a minestra é comum, porque tu faz o feijão, tu amassa o feijão, tu bota ali no tempero com alho e cebola, frita primeiro, depois bota, né? E depois está tudo prontinho, que tu coloca a massa, né? Muita gente cozinha até a massa separada e faz uma panela de caldo de feijão muito bem temperado, depois na hora só mistura.
Mas esse é um aprendizado constante agora. Dizer, pratos finos não tinha como, porque nunca tive dinheiro para fazer pratos finos. Hoje eu chego nos lugares, a tal de lagosta, por exemplo, eu fui comido porque eu era deputado, senador. Para tu ter uma ideia só, conhecer praia, eu só fui conhecer praia depois dos 18 anos. Eu não conhecia a praia. Só via falar nas praias, aqui do sul, inclusive. Claro, hoje eu conheço no Nordeste todo, Santa Catarina, né? Mas eu fui conhecer praia com 17 anos, não era casado ainda, 17, 18 anos. E só fui conhecer praia porque eu tinha uma namoradinha na praia que os patrões dela levaram ela para a praia, aí ela me convidou, eles liberaram e eu fui conhecer a praia. Com essa idade, viu? Porque eu não tinha tempo para nada, né? A vida aqui, ali. Mas o senhor é um bom assador, já que o senhor gosta de churrasco, o que o senhor gosta de fazer na churrasqueira? Gosta de pilotar? Porque, na verdade, ele estava listando ali, não saiu a receita, né? Saiu o que ele gosta de comer, na verdade, né? Não, mas o churrasco... Eu sei que faz assim, eu vou dizer que o churrasco, quando eu faço, quem mais faz churrasco lá é o filho caçula, que é o Mike que mais faz. E ele gosta, é apaixonado. Eu fico só olhando ele fazer de vez em quando. Mas o churrasco, para mim, é o padrão, né? É costela mesmo, é costela que seja macia, né? Bota o osso para baixo, aquela coisa toda, você pega com sal grosso, aquela coisa toda. E aí vai, um aperitivo, uma linguiça legal. Não vou dizer a marca da linguiça, que é propaganda, né? Mas churrasco eu gosto. Legal, que eu fiquei um tempo agora fora, muito trabalho para lá e para cá. Daí o guri lá fez um churrasco para esse Mas ele passado. Ele está perdoado porque não tem tempo, tem né? 1000 projetos. 1000 projetos apresentados. Mais de 100 foram transformados. Achar um projeto do Bolsonaro foi uma loucura. E o cara apresentado. Agora imagina tu apresentar 1000 projetos. Isso é como eu venho de longo tempo lá dentro, né? Sim, isso não é para qualquer um. E todos os projetos que vieram de baixo para cima. Eu não invento projeto. A população propõe, que nem poucos sabem, por exemplo, que a lei dos autistas, ela não tinha a lei dos autistas. Como é que surgiu a lei dos autistas? Eu presidindo a Comissão de Direitos Humanos, já no Senado, olha que eu tive 4 mandatos federal, e lá nunca vi nenhuma lei do autista. Aí vieram uma delegação de umas 30 famílias, seus filhos autistas, e chegaram para mim que nem o Estatuto do Idoso. Pai, nunca me esqueço, Berenice Piana de Piana, do Rio de Janeiro, tem 2 filhos autistas. Mas queria uma proposta para fazer uma lei da situação dos autistas no Brasil. E daí também a velha frase, isso é carimbado já para me convencer. Disseram o seguinte, se tu não abraçar, não vai ter lei autista nunca. Resultado, me convenceram, hoje nós temos mais de 30 leis, porque foi desdobrando, né, para ampliar os direitos dos autistas, que eu acho mais do que justo, né. É uma questão que aumenta cada vez mais, né. No Brasil já são milhões de autistas. Mas surgiram assim, por que eu estou dizendo isso? Não é dizer eu. Quer dizer que as leis, todas que eu apresentei e que se tornaram realidade, elas são fruto de iniciativa popular. Veio de fora para dentro. Isso que nem eu digo às vezes brincando. Vocês acham que eu vou para casa, sonho com uma lei, veio de dia e boto no papel? Não. É tudo proposta da população. E o senhor citando, pegar 2 casos que o senhor cita, que é o dos idosos e dos autistas, vem de estados que não são o seu, né? Não são meus. Casualmente, os 2 do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então tem... Berenice Piana de Piana, que ela deve estar ouvindo, ela está bem lúcida, bem viva, é jovem ainda. Jovem que eu digo para tudo. Sim, claro. Né? Ela foi a grande mentora, viu? Sempre pela causa, assim, então, de agregando e fazendo. Acho que por isso também como o senhor falou assim, sempre vem da população, vem de baixo, vem das organizações, dos projetos. Teve alguém que costurou lá embaixo. E isso também lhe garante um trânsito ou uma base, e aí quem vive de mandato precisa do voto, né? Então tem ali uma segurança também de ter... E eu gosto muito de dar o nome, né? Por exemplo, toda vez que eu faço, e o meu pessoal, vamos fazer um card, senador? Pode fazer, mas não me esqueça. Bota o nome do autor e do relator. Porque o relator, ele é tão importante como o autor. Porque o autor, ele trouxe a peça original. O relator burilou, trabalhou
ilustrou, qualificou ela. Então bota ali, ciclano autor, ciclano relator. Aí é assim que a gente tem trabalhado. Uma outra questão que é gravíssima no Brasil, que eu acho que eu citaria, que eu tive a ousadia eu digo, essa visão que eu tenho, né, que não é só minha, é a questão do orçamento. O orçamento do Brasil é algo gravíssimo. Acho que eu te falei para ti. Simão não apresentava emendas ao orçamento. E era criticado por isso. Ele não aceitava, por que você não apresenta, senador? Eu do lado dele ali, né? Sim. Eu mais novo, ele um pouco mais velho. Pô, senador, mas nem lá para ciclano brasileiro. Não, porque isso aí é uma deturpação da política. Do papel do legislativo. O papel do legislador. Não é o papel do legislador. Está se elegendo em cima de medinha para cá e medinha para lá. Daí eu achei legítimo, né, a visão dele, um homem preparadíssimo, e eu adotei o princípio do orçamento participativo nas minhas emendas. O que eu faço? São 497 municípios. Eu não quero saber qual é o partido que tem o prefeito ou o vice. Eu divido entre os 497. Como o valor que é assegurado para cada senador não dá para atingir os 497, o que eu faço? Um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Grande centro ganha até um pouco mais, porque é natural, né? Mas eu mando e publico aquela 490. Esse ano foi 420. O ano que vem vai ser para outros 420, 497 até. Mas isso há muito, muito tempo. E se perguntar para mim, tu vai à inauguração? Não vou. Tu vai lá fiscalizar a obra? Também não vou, porque não é meu papel de fiscalizar, porque eu faço só via prefeituras e via a Caixa Econômica, que libera e vai fiscalizar as obras, né? Tá, tu mandou 1 milhão para tal cidade porque te convenceram lá que era fundamental para a saúde ou para a educação, tal. Tu conferiu quantos votos tu ganhou lá? Não, que nem me interessa saber. Eu mando porque eu acho necessidade, de preferência, num valor, digamos, baseado na população equivalente para todos os municípios. Porque hoje, sabe quanto que o Congresso fica do orçamento da União? Algo em torno aí, sem medo de errar, uns 60, 70 bilhões. Bilhões, não é milhões. Vamos botar 60 então, mas eu estou exagerando. Pô, 60 bi que os congressistas dizem para onde vai o dinheiro. E tem a sala de emenda secreta, que uma época tinha, né? Agora não é emenda secreta, mas chama emenda de comissão agora. Emenda de comissão, tu vai saber o que é emenda de comissão. Quem mandou as emendas de comissão? E daí você distribui como você bem entender. Não pode o Congresso de um país como o nosso, ou nem um país do mundo, onde a democracia, digamos, é a referência maior, tu está usando emenda para se eleger. Eu digo, então quando eu libero as emendas, muitos começam a dizer, não, fui eu que pedi para o país. Eu digo, não faz mal que você quer dizer que você pediu ou não pediu. Importa que eu mandei consciente de que eu fiz uma divisão o mais equilibrada possível para todos os municípios. No primeiro momento que eu usei esse método, não levando umas pedradas, mas depois só foi acostumando. Eu não posso perder a oportunidade, a gente não pode, né? Porque a gente já falou bastante da história, acho que o pessoal já entendeu, já conhece. Onde é que começou a confusão do Centrão? Onde é que a gente errou? Como é que o Brasil virou isso que nós estamos vivendo hoje? Onde é que o senhor... Porque eu sei que tem uma frase sua que eu anotei, das coisas que o senhor fala, sobre o desmonte da nação brasileira. Quando o senhor acha que começou esse processo? É que, na verdade, eu vou dizer que quem está lá dentro e como eu estou vendo o quadro, né? A disputa pelo poder é uma coisa meia. Eu até às vezes comparo com o Senhor dos Anéis. Quem é mais novo sabe o filme, né? Achava que todo mundo tinha um anel e ia ficar super poderoso, né? Então a disputa pelo poder, pelo que eu vejo, não tem limites. E devia ter limites. Né? Tem que ter um campo de atuação até que eu vou, não, aqui eu não vou. Então tudo negocia-se, tudo. E na onda da negociação, ele conseguia aprovação de uma maioria no Congresso Nacional. Eu estou falando no geral, não estou falando desse, daquele presidente.
setores da economia também, né? Quem quer ter maioria, é bom, se é os banqueiros, se é o agro, se é o movimento social, sindical, não importa, eu estou dizendo. Na ânsia de ter maioria e de as suas propostas serem aprovadas, se vai além da conta na negociação, né? E isso vai tumultuando cada vez a nossa jovem democracia, né? Eu me preocupo muito no estágio que nós estamos passando agora, né? É muita conversa, muito diálogo e pouca entrega, no caso, de parte do Congresso. Não estou nem acusando esse ou aquele governo que falou. O Congresso, se perguntar para mim, uma lei importante que tu achou que... Importante mesmo, não é nem as que eu aprovo lá, aqui e acolá, para o conjunto da sociedade, que vai ter impacto positivo na vida das pessoas do país, eu não me lembro de nenhum esse ano, por exemplo. Eu acho que nós temos que rediscutir, eu acho, o papel de nós outros todos, né, que somos, eu uso até o termo amante da democracia, apaixonado pela democracia, cúmplice da democracia, tudo isso eu quero ser, né? E para isso ser, é preciso que haja um equilíbrio maior, né? Mas como é que isso pode acontecer, senador, na situação, que é muito rico o seu depoimento, né? Hoje a bancada bala, a bancada evangélica, a bancada disso, a bancada... Sobra também um pedacinho desse tamanho... As causas sociais. Para quem não está metido nessa confusão toda. Como é que a gente vai conseguir mudar isso? Olha, eu me lembro que há um tempo atrás o pessoal dizia, se cada bancada dessas que está preocupado com o seu quinhão só continuar crescendo, a democracia vai morrendo. E é exatamente isso que está acontecendo. Aquela frase do Ulisses, se tu acha que está ruim, te prepara porque ano que vem vai ser muito pior. A próxima eleição, no ano que vem, o próximo pleito, o resultado vai ser muito pior. E é exatamente isso que nós estamos vendo agora. Está ruim agora, está ruim, mas estamos nos preparando já e vai ser muito, muito pior a partir de 2026. Isso é ruim, digamos, é pesado, é maléfico para a própria democracia, né? Como é que nós que somos democratas, achamos que a democracia é o melhor sistema que existe no mundo, né? Se alguém me disser um sistema melhor que a democracia, eu mudo meu discurso. A democracia, sem sombra de dúvida, é o melhor sistema. Então, em defesa da democracia, eu sempre disse que eu sou um apaixonado pela frente ampla, né? Uma frente ampla pelo Brasil, né? Eu vi agora o trabalho do Mujica, por exemplo, né? O Mujica não existe, como dizer, né? Tudo que eu vi, percebi e sei da história dele, só bota ele como uma referência maior. Eu não quero falar dos vivos, né? Mas dos mortos, me apaixonei pelo Mandela, quando eu digo apaixonei, pelas causas que ele defendeu. O cara ficou quase 30 anos no cárcere e não saiu de lá sem que o país fosse livre. E saiu e virou presidente, né? O Mujica é isso, ele se dedicou a essa causa, fez sucessor, enfim, o trabalho que ele fez entrou para a história eternamente, né? E ele era meio poeta, né? E tudo que ele falava tinha um tom especial da gente se apaixonar, né? É por isso que eu acho que as falas dele, que ele escreveu, eu não leio muito, mas leio um pouco, né? Ler algumas coisas do Mujica, algumas coisas do Mandela, a biografia do Mandela, porque eu ia ilustrar a minha vida, digamos, baseado no que ele fez. Mas um pouco é isso, quer dizer que tá o homem começa... O final que eu gostaria de dizer dessa pergunta é aquilo que eu percebo mesmo. O individualismo passou por cima do coletivo. E isso é muito ruim, quando o cara passa a pensar somente nele mesmo, e não olha quem está do lado, quem está à esquerda, quem está à direita, quem está no centro, e que ele poderia, de forma coletiva, fazer que todos caminhassem, né? Não precisam caminhar de mão dada, mas caminharem mais próximo, né? É por isso que o Brasil cada vez aparece perante o mundo com algumas coisas que são tristes para nós, né? Como o país da maior concentração de renda do mundo. O último país do mundo a abolir a escravatura. Um dos poucos países do mundo que não fez a reforma agrária. Nós não fizemos a reforma agrária. Nós não fizemos, são os poucos. E falar reforma agrária virou crime.
Falar em reforma agrária, eu digo, não vamos tirar terra, ninguém quer tirar terra de ninguém. Vamos trabalhar com uma ideia de reforma agrária para que o nosso povo possa plantar, possa trabalhar, possa fazer que o alimento chegue, né, mais barato na mesa do nosso povo. E não dá só para passar em commodities, só para exportação e soja, pá, tudo é legítimo. Eu não sou contra ninguém. Alguém me pergunta se tu é contra. Não sou contra ninguém. Eu digo, mas e o lucro? Eu digo, eu sou tão favorável ao lucro que eu acho que tem que haver a participação dos trabalhadores nos lucros. Sim. Mas, então, não é ser contra, é querer que haja uma divisão mais equânime, né? mais equilibrada. E como é que o senhor tem o seu sentimento em relação a esse desmonte dessa estrutura, que eram os sindicatos, essas organizações da sociedade civil, enfim, que eram tão importantes, que emerge um líder como o senhor e outros líderes, enfim, que também é um sintoma desse toma lá da cá, lá do coisa, que é desses nichos, porque acaba fazendo um desmonte dessa participação popular, né? Eu diria que eu tenho trabalhado muito em cima disso aí que você falou agora. Então, a pergunta vem muito em cima de um tema que eu estou trabalhando. Por exemplo, hoje no Congresso, para destruir o movimento sindical, para destruir mesmo, eles não aceitam nenhum tipo de contribuição negocial. Ninguém quer imposto sindical. Contribuição negocial, decidida em assembleia para a entidade, para defender os interesses da categoria. Quando eles vêm com essas barbaridades, eu boto a mão em cima e pego para relatar. Tenho conseguido algumas. Então isso aí é uma que eu estou segurando ela já há uns 4 anos. Não querer que o sindicato tenha nenhum tipo de receita, nenhum tipo. Eu digo, agora o sistema S pode, né? As federações de empresários pode. As federações todas têm. O sistema do SESI pode. São bilhões que eles arrecadam. Aí pode. Agora, e vocês fazem todo o acerto entre vocês. Eu não estou dizendo que está errado também. Eu gosto eu me formei no Senai. Sim. Eu sou um defensor do Senai, por exemplo, né? Mas por que essa implicância mínima de não permitir, porque essa implicância máxima, quando devia ser mínima, com as entidades sindicais? Se tem entidade sindical, seja de jornalista, seja de metalúrgico, bom, se é ruim, se é pelego, derruba, que nem eu derrubei no meu sindicato. Claro. Derrubei, e não fico nem falando mal do cara que saiu, mas derrubei, fui lá, minha posição e derrubei. Mas não. Então a última agora que eu peguei para relatar, também está comigo, é acabar com o direito de reeleição do sindicalista. Nenhuma reeleição. Não pode reeleger sindicalista. Mas não, pode reeleger vereador? Pode. Pode reeleger deputado? Pode. Pode reeleger presidente das federações dos empresários? Pode. Agora do sindicato não pode. É tão cruel. Sim. Que parece que eles não querem, que nem daqui a pouco eles vão dizer que o clube de mães e o clube de pais também não pode reeleger, né? Que presidente de Grêmio também não pode reeleger. É uma forma de fazer o desmonte das organizações dos mais vulneráveis. Me parece que é isso. E é lamentável isso. Parece até radical demais a forma de eu me expressar que isso esteja acontecendo. Mas sabe que eu sou? Quando eu vejo que vem uma bomba, eu pego para relatar. Pego para dar uma segurada e ver se consigo negociar. A última agora dessas, de destruir o movimento sindical, tivemos uma reunião com as centrais, o Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Congresso, e eu e o Rogério Carvalho. E nessa reunião, que como eu estou com o Estatuto do Trabalho, porque eu sabia que essas coisas viriam. Eu sabia, não é bola de cristal. Quem está lá dentro está vendo, todo dia o que está vindo, né? Eu apresentei o seu trabalho com um pool de entidades que me ajudaram a formatar a primeira redação. Eu fiquei como relator. Eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu me indiquei como relator. Porque não é bem assim para pegar o relator do projeto desse, né? Eu mesmo me indiquei e fiquei como relator. Então eu estou construindo caminhos ali. E nessa reunião que tivemos, ficou, não sei se vai, como é que chama, se ela vai emplacar. Mas a intenção é fazer uma comissão mista de deputados e senadores, e nós ficaríamos ali, como já estou com um trabalho de 5 anos como relator, e nós construir o que seria uma nova metodologia do mundo do trabalho, o que seria uma nova CLT, mas recompondo direitos e não tirando direitos.
E atualizando, claro, hoje nós temos aí com a inteligência artificial, por exemplo, né? Sim. Nós estamos aí com a robotização, com a cibernética, né? Novas tecnologias, está aí a internet. Então tem um novo mundo do trabalho aí. A pejotização. A pejotização, que é um crime, essa frase é minha, eu vou dizer que é minha, porque a pejotização, eu fiz um discurso de Ana Trugona, deu muito comentário por causa disso, até em supermercado tem pejotização para encarregar saco, PJ, para entregar mercadoria nas casas, PJ, para atender, PJ. Então, se tudo for PJ, que reduz a 1/3 os direitos trabalhistas, bom, acabou a CLT, então, acabou. A pejotização é uma coisa, uma maior gravidade, e eu tenho trabalhado, fiz 2 audiências públicas, vou fazer uma no plenário do Senado para discutir a tal de pejotização. Mas eles vêm com tudo, viu? Jefferson. E a palavra mágica é o empreendedorismo, né? Exatamente. Tivendo essa ideia e aí tudo se resolve. Eu até vi um post de um deputado agora que eles estavam tirando até a remuneração dos sindicatos nas negociações coletivas, nos dissídios coletivos honorários. Isso. Então, também assim, comemorando. Tirar tudo. Porque ninguém defende mais o imposto sindical, ninguém. Depende, pelo menos, aquela participação no dissídio coletivo aprovado pelo sindicato, pelos trabalhadores em assembleia, que seja 1% uma vez por ano em cada dissídio, por exemplo, né? Que é uma mixaria, no fundo, né? Mas dá para manter a estrutura sindical para defender a categoria. Tudo isso eles estão barrando. Vindo do senhor, a gente não tem um pingo de dúvida. Não, mas tem que se preocupar para ver se não deixa acontecer. Se mobilizar, né? Como é que nós vamos fazer? A última que eu vi agora... Como é que a gente vai sobreviver? Eu vi de alguns economistas, parece... Eu vi de economistas, e foi em emissoras de grande porte. Não foi lá no meu WhatsApp aqui, uma postagem. Eles querem congelar o salário mínimo por 6 anos. Congelar o salário mínimo por 6 anos. O que eles querem? Uma nova reforma da Previdência. Eles dizem que a rede de benefícios sociais para o povo que está levando o país à bancarrota. Tudo culpado é o salário mínimo, é a Previdência, daqui a pouco vai ser o SUS, com todos os problemas que o SUS tem. É o que eles dizem. E a uberização, que eu uso o termo uberização, é isso que você disse. Se der um acidente no meu carro, o problema é teu, ou é meu, né? 2, se você se machucar e se acidentar também, para onde vai, o problema é teu. Gasolina, o problema é teu. Manutenção do carro, o problema é teu. Seguro-desemprego, nada disso tem, o problema é teu. Não tem nada. O cara só pega o carro, te entrega e diz, olha, tu vai trabalhar com esse carro aqui, que tem gente que faz isso, monta uma empresa, né? Agora, tu não é meu empregado. Tudo que acontecer com o carro, tudo tu é responsável. Ou o cara arruma o dinheirinho, compra um carrinho, e com aquele, ele fica pagando a prestação do carrinho dele, só que não tem nenhum tipo de retorno, porque ele faz parte do esquema da uberização. Eu tive já parente meu que entrou numa empresa de Uber, não tem previdência, não tem seguro, não tem mais o carro. O carro desmontou. Acabou. Só quando o carro de noite. A vontade de ficar ouvindo. Não sei se eu sei que tem tempo. Não sei se o senhor concorda comigo. Ele relatou lá da famoso comício das diretas, um monte de pessoas importantes. Ele citou como os bambambãs, né? Mas hoje, quando a gente cita esse comício, o Paim está entre os bambambãs, não tá? Eu estava lá porque eu era sindicalista, indicado. Na época eu sei, mas o senhor construiu uma história que quando a gente olha de hoje para lá, quem que estava lá? Brizola falou, depois falou o Paim. Eu acho que o senhor acaba... Foi sorteado. Mas o senhor acaba estando nessa prateleira ali, acaba entrando... O que o senhor acha, seu Carlos? O senador Paim, uma das características dele é a humildade. Não aquela humildade vulgar que a gente conhece, mas... ele jamais teria conseguido fazer todas essas negociações e ter esse monte de relações e tudo se não fosse motivo de preocupação para nós a sua saída do Senado, né? Porque o senhor está entre as pessoas insubstituíveis e indispensáveis. Poucas pessoas hoje no Brasil sabem falar como o senhor sobre essa questão de frente ampla,
sabe ser amplos. Então, nós deixar de ter o seu exemplo, eu estou lhe falando aqui como um humilde cidadão comum, é muito ruim. Nesse momento, para nós, não é legal. Mas a gente respeita a sua vontade e fica só a curiosidade. O que o senhor vai fazer pós-Senado? Porque o Brasil precisa muito do senhor, o Rio Grande do Sul nem se fala, né? E a carência de pessoas boas na política, quem paga por isso são os pobres, somos nós, né? Que estamos sofrendo essa verdadeira rodo compressor, varredura todos os nossos direitos, contra tudo, a intolerância religiosa, tudo, né? Não estamos num bom momento. Então, só queria saber por onde é que o senhor vai, qual é o rastro de luz que o senhor deixa aí, que é para a gente poder ter um pouquinho de esperança. Né? Eu, hoje, se eu conseguir doar esses últimos anos da minha vida para abraçar, estar, conviver com aqueles que são mais vulneráveis, eu vou estar me sentindo bem.